Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Vai ficar melhor agora depois que a gente fizer essa super revisão de arquivologia para dar aquela turbinada nos seus estudos e garantir que você vai gabaritar as questões aí do seu concurso. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Carolina e eu ministro essa aula de arquivologia aqui no curso regular do Monster Concursos. Aliás, se você não conhece nossos cursos regulares, se você caiu aqui de paraquedas porque estava procurando sobre revisões de arquivologia e encontrou esse vídeo, eu tenho que falar para vocês que aqui na descrição do vídeo nós temos o link para acesso aos nossos cursos. Nós oferecemos tanto os cursos individuais para o seu concurso específico, como também a assinatura ilimitada, onde você pode acessar todo o nosso conteúdo. Então, gente, aproveitem, tá com o precinho promocional muito bacana. Cliquem aí que vocês vão ver que tem concurso para bombar em todas as áreas. Se você está começando agora a estudar arquivologia, você já deve ter percebido que não é uma matéria que cai em todos os concursos. Geralmente ali nos cargos de escrivão, né, um cargo mais de apoio técnico, um cargo que esteja voltado ali de agente, por exemplo, que esteja voltado com a movimentação documental. Por quê? A arquivologia ela é importante para o servidor público compreender como ele vai lidar no dia a dia com aquela papelada, com aquela documentação, até as provas, né, que a gente sabe aí que são produzidas nessa área aí das carreiras policiais. Durante investigações, como é que você vai lidar com aquilo, como é que você vai arquivar aquilo de forma segura, de forma eficiente, obedecendo a todas essas regras, técnicas e princípios da arquivologia. Então hoje, pessoal, eu vou aproveitar o nosso tempinho aqui para a gente tentar passar no máximo de tópicos que tem aí no seu edital de arquivologia. Então, para a gente começar, a gente precisa entender que a arquivologia, apesar das controvérsias, pode ser entendida aí para a hora de responder a sua prova como uma ciência que estuda os princípios, técnicas e funções dos arquivos e seus respectivos documentos. E aí a gente já começa esbarrando na primeira palavra, conceito importantíssimo que a gente precisa ter em mente para poder fazer a prova. A gente vai ter que falar do conceito de arquivo. Deixei até um espacinho aqui, depois no final da aula eu dou uma afastada do quadro, quem quiser printar para poder estudar, ficar ali com o celular na mão, na porta da prova. Tá faltando 1 hora para entrar, você chegou antes no local da prova, quer dar uma revisada, deixou a arquivologia de canto, não lembrou que iam valer pontos. Às vezes na sua prova aí, né, você tinha outras matérias que você entendeu mais importante, é natural. Você queria estudar penal, processo penal, achou que não precisava dar muito valor para arquivologia, mas hoje eu tô aí para te ajudar com o básico. Você tira um print no final da aula, se você quiser, você dá aquela revisada de véspera e aí, gente, depois vocês voltem aqui nos comentários e me contem o que vocês conseguiram de fato aproveitar para responder as questões. Eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês na hora da prova. Não tem como não ter questões aqui nesse quadro. É o básico do básico que é cobrado em provas de concurso para arquivologia, beleza? Então vamos começar aqui por arquivos. Então a gente vai falar que arquivos é um conjunto de documentos. Os documentos, eles podem ser recebidos ou produzidos. Por pessoa física, por empresa pública, por empresa privada e pelos órgãos da administração pública em geral. Esse conjunto de documentos, gente, ele tem o objetivo de servir de fonte de informação a respeito das transações, das atividades realizadas por aquelas instituições. Então, o que eu vou ter nesse conceito? Eu preciso saber que arquivo, para começo de conversa, é o conjunto de documentos, tá? Então, quando eu tenho
mais de um documento que eu estou acumulando ali, porque eu vejo que aqueles documentos têm organicidade. O que é organicidade aqui na arquivologia? Que eu vejo que aqueles documentos servem de fonte de informação a respeito das atividades da entidade. E que esses documentos são ou de pessoa física ou de pessoa jurídica, né? Seja uma empresa privada, seja um órgão público, seja uma empresa pública, seja uma sociedade de economia mista, uma autarquia, uma fundação, uma instituição em geral. A entidade na arquivologia pode ser qualquer uma. Pode ser pública, privada, pode ser pessoa física. A legislação vai trazer para vocês, aí a gente tem uma lei muito importante, pessoal, que é a Lei 8159 de 91. O que essa lei faz? Ela traz para a gente, aqui no nosso país, a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. E aí essa lei, ela vai resumir esse conceito falando de que os arquivos eles podem ser públicos, privados ou pessoais. E aí também a gente tem doutrinariamente um conceito um pouquinho mais amplo que vai dizer que os arquivos, esse conjunto de documentos, ele pode ser público, e aí a gente vai entender como os órgãos públicos mesmo, institucionais, que são as associações, as fundações em caráter privado, comerciais, que são de fato as empresas ali, né, as pessoas jurídicas, que não correspondem a fundações, a instituições, não é uma igreja, por exemplo, né? Não é um partido político, e aí não é um clube, aquele clube que você frequenta com caráter de associação, é uma empresa mesmo, é uma multinacional, é uma empresa bancária, é uma empresa de jornalismo, enfim, é uma empresa privada, ou até mesmo pessoais. E os pessoais ou familiares, que a doutrina traz, são esses arquivos aí da sua casa, o seu arquivo, o seu acervo documental. E aí, o que eu preciso saber aqui nos arquivos, como eu falei que vocês vão printar, eu vou até apagar para ficar mais bacana para vocês gravarem de uma forma melhor, né? Eu vou deixar isso aqui mais bonitinho. Professor de arquivologia é criterioso com organização. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Conjunto de documentos recebidos ou produzidos por pessoa física, pessoa jurídica ou administração pública. Lembrando que tem que ter aquele caráter orgânico. O documento ele precisa ter relação com a atividade que aquela entidade exerce. Isso significa dizer que nem todo documento que está dentro de uma empresa, dentro de um órgão público, dentro de uma repartição, está aí na sua casa, seja efetivamente um documento de arquivo. Vejam só, onde eu trabalho hoje, né, no meu setor, né, na instituição a qual eu estou vinculada, eu recebo documentos diversos que têm relação com o meu trabalho. Então, eu recebo ofícios, memorandos, circulares internos, comunicações internas, né? Passam pela minha mão contratos, documentos de convênios, documentos referentes a licitações e assim por diante. Mas também, na minha repartição, eu recebo jornal. Eu recebo diariamente o jornal local aqui. Esse jornal não tem nada a ver com as minhas atividades. Então, esse jornal, se ele não reflete as minhas atividades enquanto servidora pública lá na minha repartição, não justifica eu arquivá-lo. Se ele não tem relação com as atividades da instituição a qual eu pertenço, não justifica eu arquivá-lo. O jornal ele é um documento, como a gente vai estudar aqui, que corresponde a um documento mesmo. Tem todas as informações necessárias para formalizar o que a gente chama de documento de arquivo. Mas ele não tem o essencial, que é essa questão da organicidade, da relação entre o documento e a empresa, e a instituição e a pessoa. Se não tem organicidade, não me interessa para fins de arquivo. Arquivo é tudo que eu quero guardar para fonte de informação para as minhas atividades. Representa a minha atividade. Se eu não demonstro isso, o documento não é de arquivo. Ele pode ser documento de outra coisa. Por exemplo,
Se eu tenho esse jornal, se eu recebo regularmente, lá eu tenho um escritório, eu tenho um salão de beleza, e aí eu tenho uma recepção, e naquela recepção eu gosto de deixar revistas dispostas. Eu posso chamar aquele acervo documental ali de biblioteca no máximo, mas nunca vou poder chamar de arquivo se não tiver relação com a minha atividade, tá bom? Então aqui eu vou trazer para vocês um outro conceito também, que é muito importante para a gente entender o básico da arquivologia, que é o conceito de suporte. Quando eu falo a palavra para vocês suporte, o que te vem na cabeça? Se eu te falar assim, você dá o suporte, o que você está fazendo? Você está sustentando. Então, o suporte nada mais é do que o que sustenta a informação. Então, o suporte é um meio de sustento, ou de sustentar, né, a informação. Então, o que pode ser suporte para mim na arquivologia? Tudo que eu puder utilizar para registrar as informações que são importantes para a minha entidade. Então, se eu tenho um pendrive e dentro daquele pendrive eu salvo alguma informação, aquele pendrive ele é um suporte. Se eu tenho um pedaço de papel e eu pego no meu pedaço de papel e escrevo alguma informação que é importante para a minha empresa, para a minha entidade, para a minha administração pública, para mim enquanto pessoa física, eu estou utilizando aquele suporte papel como forma de registrar a minha informação. Eu posso fazer isso com CDs, eu posso fazer isso com fotografias, eu posso fazer isso com plantas, com mapas, eu posso fazer isso de diversas formas. Então, suporte sempre vai ser o meio pelo qual eu sustento a minha informação. Exemplo básico, padrão, que eu sempre dou em sala de aula. Sua certidão de nascimento, ela tem todas as informações a seu respeito. Essa informação, o que dá suporte a essa informação? O que você pega, o que você materializa para poder ter acesso a essas informações? Aquele pedaço de papel que o cartório entregou para os seus pais há 1000 anos atrás, quando você nasceu, que contém ali todos os seus dados. Então, o suporte, nesse caso, é o papel. O suporte pode ser de diferentes formas? Claro, ele pode e deve, porque nem todo suporte vai sustentar as mesmas informações. Porém, o suporte não é o mais importante na arquivologia. Caso venha a cair uma questão para vocês, o suporte ele sempre pode ser modificado, desde que se preserve o mais importante nele, que é a informação, tá bom? E aí, para a gente poder dar sequência, a gente vai falar também o que é na arquivologia o documento. Vamos lá, documento é a informação registrada no suporte. A gente acabou de ver o que é o suporte. Então, o que forma o meu documento de arquivo? Se o meu arquivo é um conjunto de documentos, eu preciso entender o que é documentos. Quando a gente está conversando aqui documento, a gente visualiza papel. E não é só isso. Se eu entendo que suporte pode ser de diversas formas, e se eu entendo, por exemplo, como eu disse para vocês, que o pendrive pode ser um suporte, o pendrive não é de papel. O pendrive é ali um mecanismo USB para leitura no computador revestido de plástico, por exemplo. Não é papel. E aí, a gente precisa entender que o documento é a informação, é o conhecimento, né? Eu tenho um dado, por exemplo, 1991. Isso é um dado. Agora, se eu pego esse dado e trato ele e agrego conhecimento, eu transformo esse dado em informação. Então, se eu digo, em 1991, nasceu a primeira criança no estado de, por exemplo, a primeira criança siamesa, nasceu o primeiro par de gêmeos, eu estou tratando aquele dado e transformando ele numa informação. Se mais do que isso, eu pego esse fato que eu acabei de registrar, essa informação, e de fato coloco ele num suporte, materializo ele, eu estou criando um documento, eu estou produzindo um documento. Então, exemplo, eu falo aqui para vocês 20 de setembro de 2021, é um dado.
Mas quando eu pego e digo, no dia 20 de setembro de 2021, será realizada a campanha nacional de vacinação e o seu município deve participar, eu estou pegando um dado, transformando ele, tratando, agregando conhecimento e transformando ele numa informação. Se eu pego isso que eu acabei de fazer como informação e redijo um documento no meu computador, denominado ali ofício, né, para poder enviar para todos os estabelecimentos da minha cidade, informando sobre essa campanha. Se eu faço uma carta, uma mala direta, para poder enviar pelos correios, para as pessoas todas da cidade ficarem sabendo. Se eu faço um cartaz com aquilo, eu estou passando para um suporte, ok? Eu estou materializando e transformando aquela informação em um documento. O que fez ele virar documento foi eu pegar um dado, tratar, agregar conhecimento e registrar num suporte, ok? E aí, os meus documentos de arquivo, para falar em arquivologia, eu tenho que considerar que eles têm valores. Quais são esses valores que são cobrados em prova? São os valores. Vou até apagar aqui os princípios, depois eu anoto, para ficar melhor. Primário e secundário. No valor primário, gente, eu tenho o valor administrativo, fiscal e legal. E no valor secundário, eu tenho histórico, informativo e probatório. Por que é importante eu falar sobre esses valores com vocês? Esses valores vão refletir depois na teoria das 3 idades, que também é assunto cobrado demais em prova, despenca em concurso. Aí, quando eu falo de valor primário, eu estou dizendo que para um primeiro momento, já que eu reconheço que o documento de arquivo ele existe para comprovar as minhas transações e tem relação com as minhas atividades, num primeiro momento, aquele documento ele me serve apenas para esses fins. Fins administrativos, fiscais e legais, sem muito segredo em relação às palavras. Fiscais é o fiscal mesmo que você conhece, legal está relacionado com o jurídico, administrativo está relacionado à gestão ali da entidade. As palavras não têm outro significado aqui na arquivologia. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo que eu tenho um documento de valor primário. E aí, quando eu falo que o meu documento tem um valor secundário, significa dizer que, mesmo que tenha acabado esse primeiro valor aqui, que é o mais importante, mesmo que tenha passado o prazo de fazer esses valores aqui, eu ainda tenho valores históricos, informativos e probatórios. Eu estou dizendo com essas 3 palavras que o meu documento serve para o futuro e ele deve ser guardado de forma permanente, porque mais do que provar a situação, ele prova uma história, ele traz uma fonte de informação que pode servir para o futuro, pode servir de pesquisa, pode servir de conhecimento, pode servir de informação. Não apenas para a empresa, não apenas para o órgão da administração, não apenas para mim como pessoa física, mas às vezes até mesmo para a sociedade, pode ser de interesse social e ser aberta ao público. Então, para dar um exemplo aqui para vocês, a diferença, né, do valor primário e do valor secundário. Quando você tem uma conta para pagar, você recebe aí na sua casa a conta de água desse mês. Essa conta de água, a gente já entendeu que ela é um arquivo. Ela faz parte do seu arquivo, aliás. Por quê? Ela comprova uma relação sua ali com a companhia de água, quem te fornece a água. E comprova principalmente que você está devendo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai inserir esse documento. Que documento? Um documento que tem o registro das informações referentes à sua dívida e o seu consumo de água no período X a Y, registrado num suporte papel que chegou pelo correio para você. Ou seja, é um documento recebido. Como você sabe que faz parte dos arquivos tanto os documentos recebidos quanto os documentos produzidos, que a gente chama aqui no conjunto de acumulados, você vai guardar isso no seu arquivo pessoal. E aí você sabe que você tem que pagar essa conta. Num primeiro momento,
A finalidade daquele documento é demonstrar que você está devendo. Num segundo momento, você ainda tem a finalidade de demonstrar agora para a companhia de água que você quitou aquele documento. Então, olha só, mesmo que você pague, você ainda vai continuar guardando aquele documento porque ele tem esse valor primário. Ele tem o valor primário legal. Se eu pensar ali, no primeiro momento, enquanto eu não paguei, ele tem questão administrativa e fiscal. Ele tem a questão administrativa de eu fazer a gestão ali das minhas contas a pagar e saber que eu estou em débito com a empresa. Mas ele também não tem um valor fiscal no sentido de demonstrar essa dívida junto à companhia. Então, não só com o fisco como administração, mas como serviço de água, a gente pode pensar nele como um serviço público, então eu posso pensar nele como fiscal também. E aí depois eu vou guardar porque ele ainda tem valor primário legal. Significa que mesmo que eu paguei, pode ser que eventualmente a companhia de água compareça na minha casa por algum erro que aconteceu ali nas informações, no banco de dados, e venha querer cortar a minha água. E eu digo, não, você não pode cortar, porque minha conta está paga. E aí você vai e utiliza esse documento para comprovar que você efetivamente fez o pagamento. Então, o valor dele primário acaba-se aí. Se você já comprovou, passou um tempo, passou 5 anos, você deixou a conta guardada ali, ninguém mais vai te cobrar ela. Então, você pode o quê? Eliminar. Agora, se for uma coisa muito importante, por exemplo, você fez ali um registro, você pagou essa conta de água, mas foi a primeira conta de água que você pagou na sua vida. Você nunca tinha pagado, foi a primeira vez que você foi morar sozinho, foi morar sem os seus pais, e aí pagou essa primeira conta de água. E aí você conta essa história para os seus filhos, depois você conta essa história para os seus netos, de como foi difícil pagar aquela primeira conta de água, que você estava no perrengue, só comia miojo, teve que juntar dinheiro, pagou e sobreviveu e está aí hoje feliz, criando seus bisnetos. Aí você deu uma história para aquilo, você deu um valor histórico, informativo e probatório. O que você fez? Você falou, eu nunca mais vou rasgar essa conta. Essa conta ela vai servir de parte da minha história, vai representar o que eu sou, a minha garra, de como eu consegui pagar essa conta. Né? Você viajou aí na maionese, né, professora? Mas é só para vocês terem um exemplo. Se você guardou essa conta e entendeu que ela deve ser guardada permanentemente, você deu valor secundário a ela. Isso é muito comum acontecer com arquivos de pessoas famosas, né? Pessoas notórias que fizeram grande diferença na sociedade, documentos públicos que demonstram grandes obras, grandes construções, grandes inovações, novas tecnologias no nosso país, é muito comum ser guardado para a posteridade. E aí eles não podem ser destruídos. Bom, gente, por enquanto eu vou passar só isso para vocês, porque a gente precisa fazer um intervalinho aqui. A gente vai dar uma paradinha, pega sua água, seu café, e se você estiver gostando da aula, você volta daqui a pouquinho para a gente continuar essa conversa, tá bom? Até daqui a pouco! E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não.
our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Voltamos, pessoal, e agora nós vamos terminar aqui a nossa sequência de dicas na nossa super revisão de arquivologia. Eu parei aqui com vocês nos valores primário e secundário, né? Vocês estão lembrados, demos o exemplo aí da nossa super conta de luz, que vai ficar guardada para a posteridade, para você mostrar para os seus netinhos aí. Ok, pessoal, entendido isso, nós vamos falar sobre os princípios. Eu tinha até apagado aqui para liberar um pouco de espaço, né? Para não ficar muito bagunçado na hora do print, mas eu vou voltá-los aqui. Os princípios. Na arquivologia, a gente tem vários princípios. E eu não tenho condições de tratar com vocês um a um, mas eu tenho condições de passar para vocês os que são mais importantes. Então, eu quero falar primeiro para vocês do princípio da proveniência. Eu acho que eu vou até colocar aqui, ó, para ficar mais fácil. O que vocês acham? Proveniência. Eu vou falar também para vocês sobre o princípio da unicidade, da organicidade e sobre o princípio da territorialidade. Eu dei uma olhada nas provas anteriores e esses são os princípios mais cobrados nas provas recentes. Então, eu acho que não custa nada a gente reforçar. E vale lembrar que quando a gente pega os temas, em primeiro lugar, no topo de questões, a gente encontra elas dentro da parte que fala de normas nacionais e internacionais ou de legislação arquivística. É o maior número de questões que cai hoje em dia em concursos de arquivologia são sobre esse tema. Em segundo lugar, sobre princípios. Então, é um tema, sim, que merece muito estudo de vocês. Precisa de uma atenção especial. Se eu pudesse, e eu vou solicitar aqui no Monster, é claro, para o bem de vocês, para melhorar a qualidade de estudo de vocês, se eu puder, eu vou fazer uma aula só de princípios, para a gente falar de um por um deles. Mas hoje, como a gente vai tratar de vários temas, eu não vou poder me prender a todos. Então, vou falar para vocês dos mais importantes, combinado? Princípio da proveniência. Gente, esse princípio aqui é o princípio-chave, é o carro-chefe da arquivologia. Ele também é chamado de princípio do respeito aos fundos. E ele é muito simples de entender. Na hora que você for responder uma questão, você vai pensar simplesmente o seguinte: se eu criei um fundo de arquivo, e aí você vai pensar em fundo de arquivo comigo, como uma unidade para guardar os documentos de um determinado órgão, instituição, entidade. Você criou um fundo de arquivo. Você criou uma unidade para você estar arquivando os documentos de uma determinada instituição, de uma determinada entidade. Você nunca vai poder, pelo princípio da proveniência, colocar documentos naquele fundo que não pertençam àquela entidade. Então, se você criou um documento, você tinha lá a possibilidade de desenvolver um arquivo. E aí você desenvolveu esse arquivo e colocou na gaveta A gaveta B e a gaveta C.
É um documento que você tem aí corrente, daqui a pouco a gente vai explicar porquê da gaveta, né? E aí você consignou que esta gaveta A, você só ia guardar documentos que eram, né, você fez um arquivo aí sobre concursos, você quer fazer carreiras policiais, o que vier para você tá bom, desde que você tenha a sua farda. Então você fez aqui na sua casa, no seu gaveteiro, na gaveta A, você colocou aqui os concursos federais. Então, aqui nos concursos federais, todo o edital que sai, retificação de edital, comprovante de inscrição que você tem, impugnação que você faz, solicitação de isenção, tudo que é relacionado a concurso federal, você fez Polícia Federal, fez Polícia Rodoviária Federal, você está colocando aqui na gavetinha A. Só que você é um concurseiro que não desiste. Você também faz concursos estaduais. E nos concursos estaduais, você já fez Polícia Civil, já fez Polícia Militar, você quer passar. Você está querendo ser aprovado e pronto. E aí, da mesma forma que você fez aqui na gaveta A, você coloca tudo relacionado a concurso de Polícia Militar que você fez, Polícia Civil, dentro da gaveta B. E aí, ali você coloca os editais que saem, provas anteriores que você utiliza. E aí, você põe tudo bonitinho, cada um dentro dessa gaveta aqui. Quando você puxa, é uma coisa maravilhosa. Você abre assim, tem várias pastas suspensas, né, penduradinhas ali com as etiquetas. O que é edital, o que é pedido de isenção, o que é os comprovantes de aprovação de primeira fase. Aí, você passou na primeira, mas não passou na segunda. Você não desiste. Você tem ali tudo bonitinho, organizado. Você tem até os resultados dos seus exames médicos, que você já começou a fazer. E aí por diante. E aqui na gaveta C, você quer uma farda, não interessa qual seja. E aí você resolveu também que você quer fazer de guarda municipal. Então aqui são os concursos municipais, né? Então você tem aqui o seu gaveteiro na sua casa separadinho. O que o princípio da proveniência vem falar para mim? Se eu tenho um documento, saiu o edital aí hoje, saiu um novo edital para a Polícia Militar e você estava doido com ele. Na verdade, você queria, porque queria era ser rodoviário federal. Não deu, bora nesse, tô querendo também. Então, saiu ali um novo concurso da Polícia Civil. Aí você chega aqui para guardar no seu gaveteiro e me abre o gaveteiro A e joga lá dentro. Você pode fazer isso? Não. De acordo com o princípio da proveniência, você tem que respeitar os fundos. Você tinha o fundo A, o fundo B e o fundo C. Você que falou que o fundo B era estadual. Você sabe que Polícia Civil é um concurso do Estado. Então, você tem que guardar o documento na gaveta B. Princípio da proveniência, gente, é isso. Respeitou o fundo, atendeu ao princípio. Você não pode misturar os documentos de uma entidade com os de outra entidade. Você não pode organizar os documentos por temática, por assunto. Você não pode pegar e falar aqui que na gaveta A você vai colocar todos os documentos de editais. Já na gaveta B, você vai colocar todos os documentos de isenção. Por quê? Isso é um outro princípio chamado princípio da pertinência temática. E o princípio da pertinência é o contrário do princípio da proveniência, ele é o oposto. Ele também cai em prova, mas ele está em desuso na arquivologia contemporânea. Mas por que ele cai em prova se ele está em desuso? Para você escorregar, para você ir lá e marcar como se fosse a questão certa. Então, você vai saber que você tem que respeitar os fundos, você já entendeu o que é fundo, você já entendeu que você não pode misturar um documento com o outro, cada documento vai ter seu fundo de arquivo e você sabe também que você não vai separar ele por assuntos. Não dentro de princípios, tá, gente? Depois a gente vai ver que tem uma classificação dos documentos, né? Por assunto, por classe, mas isso aí é dentro de um plano de classificação de gestão de documento. Não tem nada a ver com o princípio da proveniência. Você respeitou os fundos, você respeitou ali a organização, não misturou os documentos de um com o outro, você cumpriu o princípio da proveniência. E aí, o princípio da unicidade, muito simples também, gente. O princípio da unicidade, ele diz que cada documento é único, dependendo do seu contexto de produção. Então, cada documento que você tiver, ele é único, ainda que ele tenha semelhanças. E isso também, gente, caso caia em prova, não impede a execução de cópias, a realização de cópias. Você pode fazer cópias de documento que você não está ferindo o princípio da unicidade. Vamos de exemplo? Você tem
a sua carteira de motorista e você perde sua carteira de motorista. O que você faz? Usa o carro todo dia, precisa dirigir, sabe que não pode dirigir sem carteira. Solicita ao Detran uma segunda via. Quando chega a segunda via, você fala assim, caramba, o negócio veio igualzinho, olha só. Mesma foto, eu sou eu, mesmo nome, meu nome, meus pais, é o mesmo documento? Não. Apesar de se parecer muito, de acordo com a arquivologia, aquilo não é o mesmo documento, porque cada documento é único de acordo com o seu contexto de produção. A sua carteira de motorista ela era única porque ela foi o documento que comprovava a sua aprovação, sua primeira habilitação ali. E o outro documento comprova que você teve um extravio, uma perda e gerou uma segunda via. Algum detalhezinho ali é diferente, um número de série, alguma informação no verso, uma letrinha miúda faz ele ser único, ok? Outra questão, a gente pode falar do princípio da organicidade. O princípio da organicidade tem a ver com organização, tem a ver com arranjo. Aqui dentro, lembra que você fez as suas pastinhas? A gente vai abrir aqui, vai enxergar por cima aqui, né? O nosso arquivo. Aqui dentro tem várias pastinhas. Você colocou várias pastas suspensas dentro das suas gavetas. Aqui você colocou uma de edital, outra sobre isenção, outra sobre exames médicos, você separou tudo bonitinho. O que o princípio da organicidade diz para mim? A partir do momento que o arquivo tem o seu arranjo, que é essa organização original, eu não posso misturar. Eu não posso pegar isso aqui, ó, e falar assim, agora eu vou seguir a ordem que eu quiser. O princípio da organicidade diz para mim que eu preciso mantê-los do jeito que eles estavam. Eu não posso misturar e criar uma nova ordem. O arquivo precisa preservar sua ordem original. Talvez na sua gaveta não fique fácil de visualizar porque é tão importante, mas imaginem nas grandes repartições públicas, nos órgãos da administração, em multinacionais, a gente não pode simplesmente ir lá, pegar um documento emprestado, fazer uma consulta e voltar ele para um lugar completamente diferente. Eu preciso respeitar o arranjo, o que foi dado originalmente aquilo. E aí, temos também muito cobrado o princípio da territorialidade. Ele é cobrado em princípios, ele é cobrado depois quando a gente fala de lei de acesso à informação, ele é cobrado de diversas formas, então a gente precisa entendê-lo. Ele é cobrado até, inclusive, estou me lembrando aqui, em microfilmagem. Lá na lei da microfilmagem tem uma palhinha sobre o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade basicamente diz que os documentos devem ficar próximos ao local onde eles foram produzidos, né, ou foram acumulados, recebidos. Então, se eu tenho, por exemplo, o meu arquivo aqui, eu estou na sede do Monster, estou gravando aqui hoje para vocês, a gente está fazendo essa aula bacana, e na sede do Monster, além dos estúdios, além da sala, além do auditório, do financeiro, da administração, da recepção, tem também, obviamente, um arquivo contendo os nossos documentos aqui relacionados às atividades do Monster. Faz sentido, pessoal? Pensem comigo e vejam como o princípio é fácil. Faz sentido eu pegar e falar assim, ai, tá cheio de papel aqui, tá muito acumulado, cheio de documento, eu tô precisando liberar espaço, vou mandar esses documentos lá para Manaus, porque lá tem uma sala, vai ficar boa para ser meu arquivo. Faz sentido isso? Não, porque se eventualmente eu precisar consultar algum documento daquele arquivo, ele está super longe de mim. Então, o princípio da territorialidade fala que o meu documento tem que ficar o mais próximo possível de onde ele foi produzido. Eu posso deixá-lo aqui na sede do Monster? Posso. Não tem como deixar aqui? O arquivo cresceu, cada dia mais a gente tem mais alunos, o pessoal está agregando aqui no Monster, está vendo que está dando resultado, todo mundo quer vir para cá. Então é um monte de nova inscrição, um monte de aquisição de novos cursos, um monte de pessoal participando do presencial, tem agora a faculdade aqui também, está gerando muito arquivo. Eu posso tirar daqui de dentro da sede do Monster e colocar num arquivo central, no centro da cidade, uma sala que eu alugo só para ser o arquivo? Posso. Não estou desrespeitando o princípio da territorialidade. Eu não estou mandando lá para o Cafundó, eu estou mandando para um outro ambiente. Eu estou apenas descentralizando o meu arquivo. Isso eu posso. Não estou desobedecendo ao princípio da territorialidade. Mas se eu tiro ele para muito distante, agora eu quero que meu arquivo fique lá em Brasília. Aí eu já não estou seguindo mais o princípio da territorialidade, entenderam? E aí, quando eu falei ali, por exemplo, microfilme, que a gente vai falar daqui a pouco, se eu tenho um microfilme, ele tem que estar próximo da minha unidade ali.
Porque eu vou precisar dos documentos microfilmados. Eu não posso ter o meu microfilme longe da minha sede, longe da minha repartição. Eu preciso ter ele próximo a mim. Quando eu falo de lei de acesso à informação, eu falo que eu tenho direito a acessar informações, é direito meu acessar informações, eu posso pedir acesso aos arquivos dos órgãos públicos, aí eu vou lá pedir, o órgão público vira para mim e fala, ah, não, meus documentos não ficam aqui não, ficam em outro estado, por isso que eu não vou te dar acesso. Não posso, princípio da territorialidade, precisa estar próximo, porque se eu precisar consultar, tá fácil ali, ok? Então, como princípios, infelizmente, a gente não pode falar de todos, né? Nosso tempo já está correndo aí, eu estou tentando acelerar. Princípios, vamos deixar esses 4 aqui como mais importantes para vocês. Agora a gente vai falar sobre gestão documental, bem rapidamente. O que seria gestão documental? É o conjunto de procedimentos, técnicas e operações realizadas dentro de um arquivo para garantir as tarefas de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Nas fases corrente e intermediária, para garantir depois a sua segura eliminação ou guarda permanente. Esse finalzinho a gente não consegue entender agora na gestão, a gente vai entender daqui a pouco na teoria das 3 idades. Mas o que significa? Gestão de documentos é a forma que eu tenho para gerir e administrar os meus arquivos. Se eu tenho um arquivo dentro da minha instituição, eu não posso deixá-lo organizado de qualquer maneira. Existe um passo a passo, existe uma forma, existe todo um processo, técnicas que eu preciso utilizar para garantir que o meu arquivo fique viável. O que é um arquivo viável? Um arquivo onde eu vou encontrar a informação com facilidade, vai ser um arquivo eficiente, de forma organizada, com documentos apenas imprescindíveis, que eu olhei ali, eles não estão sendo guardados mais fora do seu prazo primário, se eles não têm valor secundário, eu consigo jogar fora e assim por diante. Então, a gestão de documento tem essas tarefas aqui, elas costumam cair em prova. Onde que está escrito gestão documental? Não estou satisfeito com essa explicação sua, queria entender melhor. Você vai lá no artigo 3º da Lei 81, peraí que eu vou lembrar a lei, 8159 de 91. Você vai lá na Lei de Política Nacional dos Arquivos Públicos e Privados, o artigo 3º conceitua o que vem a ser a gestão de documentos, né? Pode ser chamado na sua prova de gestão de documentos, gestão da informação e documentos e gestão documental. Não se confunde com gestão eletrônica de documentos, que significa também que está sendo administrado, mas na forma digital, na forma eletrônica, ok? E aí existem outras regrinhas, existem instrumentos e equipamentos que devem ser utilizados para garantir a validade, a viabilidade, o acesso desses documentos no meio eletrônico, ok? Então, quando a gente falou aqui, a gente falou nas idades correntes, na idade corrente, intermediária, para garantir a adequada eliminação ou a guarda permanente. Então, a gente falou 3 palavras que definem para a gente a teoria das 3 idades. Quem já estudou arquivologia alguma vez na vida sabe. São as fases que a gente chama também, né, de corrente, intermediária e permanente. Na fase corrente, que também é chamada de primeira fase, os documentos eles estão sendo muito utilizados, os documentos eles têm uso frequente, então eles precisam estar próximo ali do servidor ou do funcionário, da pessoa que está movimentando, porque eles são os documentos que estão sendo movimentados o tempo todo. É o documento que está efetivamente sendo utilizado pela entidade ou pela pessoa física. Então, são os documentos de uso corrente, como o próprio nome diz. Os de fase intermediária
são aqueles documentos que não têm mais tanto uso, são movimentados uma vez ou outra, não precisam mais estar tão próximos do servidor, mas ainda precisam estar bem próximos da instituição. Por quê? Eu reconheço que esse documento ainda carrega o valor primário que a gente estudou aqui. Então, significa dizer que eu preciso que esse documento fique guardado por um tempo que vai ser determinado, para que depois eu possa ou recolhê-lo para o arquivo permanente ou, de fato, eliminá-lo. E aí, como que eu vou recolher ele para o arquivo permanente? O arquivo permanente ou os documentos de terceira fase, de terceira idade, né? A gente pode chamar também do ciclo, né? Terceiro ciclo. Esses documentos são os documentos que, além desse valor primário que a gente estudou, também tem um valor secundário. Ou seja, eles vão ter valor histórico, eu vou precisar guardá-los ali de forma permanente. Então, eles vão para o meu arquivo permanente e ficam nessa terceira fase aqui. A teoria das 3 idades, ou ciclo vital dos documentos, ou classificação dos arquivos segundo o seu estágio de evolução, também é uma matéria bem cobrada em concurso, o pessoal assusta um pouco, mas é uma coisa bem simples. É isso que eu estou passando para vocês, não tem muito segredo. Quando vem questões, vem perguntando, dando exemplos, né, de situações, cita uma situação ali e pergunta se aquilo corresponde à fase corrente, intermediária ou permanente. E aí tem 2 palavrinhas legais aqui que a gente pode guardar. Quando a gente estiver falando de fase corrente, que eu estou mandando o documento aqui da fase corrente, né, para a fase intermediária, ou eu estou mandando direto da fase corrente para a permanente, eu vou dar nomes. Da fase corrente para a fase intermediária, eu vou chamar... Deixa eu apagar aqui para ficar... Tem que ficar bonitinho, pessoal. Eu quero print e eu quero depois todo mundo me marcando no Instagram, se der. Tá? Então, aqui na fase corrente, da fase corrente para a fase intermediária, eu vou chamar de transferência. E aqui, se eu passar da corrente, eu posso fazer isso, tá, pessoal? Se eu passar da corrente para a permanente, ou se eu passar da intermediária para a permanente, eu vou chamar de recolhimento. Os nomes são diferentes e eles caem em prova, então é importante a gente saber a distinção das nomenclaturas. Então aqui, primeira dica. Posso passar da corrente direto para permanente? Se cair na prova, sim, você pode. Não é obrigatório passar pela fase intermediária. Você verificou que o documento já foi utilizado, mas que ele vai ter valor histórico, quer colocar direto na permanente? Você pode, tá? Mas se ele passar da corrente para a intermediária, eu vou chamar de transferência. E se ele passar da corrente ou da intermediária para a permanente, ou seja, de forma efetiva, eu vou chamar de recolhimento. Aí... Deixei anotado aqui pra gente também. Nosso tempo tá acabando, pessoal. Corre, professora. Aí deixei aqui anotado para vocês também a respeito da tabela de temporalidade. O que é a tabela de temporalidade? É um instrumento com prazos. É um instrumento que a gente utiliza aqui dentro da gestão de documento para definir os prazos de guarda e definir quais são os documentos que pertencem à fase corrente, quais são os que pertencem à fase intermediária e quais os que pertencem à fase permanente. Isso é feito através de uma comissão multidisciplinar que é formada ali na instituição, que conhece bem da instituição e que diz, de acordo com a necessidade da instituição, observadas algumas prescrições legais, quais são os melhores prazos. Estou dizendo isso porque não significa que você vai encontrar uma tabela padronizada, que todos os documentos têm que ser guardados por tal período. A gente tem uma mania de falar, acho que a gente herda isso de algum lugar, que contas, por exemplo, da nossa casa, a gente tem que guardar por uns 5 anos, depois disso prescreve. Talvez alguém tirou isso de uma tabela de temporalidade, quem souber a resposta aí pode deixar nos comentários também. Por quê? Não existe um fundamento legal falando que você tem que guardar aquilo por 5 anos. Se você tinha uma conta, se você pagou, você vai guardar sim por um tempo, mas quem vai determinar esse prazo é você. Se você for uma pessoa que nem eu, que tem muita conta para pagar, não tem arquivo suficiente, com espaço suficiente na casa da gente, para a gente poder guardar esse monte de conta, né? Então chega ali uns 2, 3 anos, tem que começar a dar uma rasgadinha mesmo, dar uma eliminada. A não ser que você vai querer guardar no seu arquivo histórico igual aquela conta de valor secundário que a gente falou lá no primeiro bloco.
Então, gente, a tabela de temporalidade é esse instrumento que vem trazendo os prazos prescricionais e quais são os documentos de guarda permanente, vem dando diretrizes para a gestão adequada dos documentos. Aqui eu vou falar com vocês também rapidamente sobre a diferença de acesso e uso do acervo de documentos. Quando a gente fala, de acordo com a doutrina, em acesso, eu estou falando em informações, né? Interesse, assim, o interesse é sobre as informações, né? Então, eu tô querendo resguardar as informações. Eu tenho que pensar na restrição de acesso, na limitação de acesso, como uma forma de salvaguardar os meus interesses pessoais ou os interesses dos estados e aquelas informações contidas no documento. E aí a gente pode aprofundar, falando que existem documentos de natureza ostensiva, que são aqueles que todo mundo pode ter acesso, que você pode solicitar a um órgão público, que você pode pedir para uma empresa, e tem os documentos de natureza restrita, né? São os documentos sigilosos, e aí eles são classificados em reservados, secretos e ultrasecretos, com prazos previstos em lei pelo tempo que eles podem ficar reservados, que eles podem ficar fechados, restritos, sigilosos ao público em geral, tá? Então, aqui quando eu falo de acesso, eu estou pensando no interesse de resguardar a informação. E quando eu falo em uso, na doutrina arquivística, eu estou falando no interesse de resguardar a preservação. Qual preservação? Essa preservação aqui em cima que a gente vai falar daqui a pouco. Eu estou preocupado com o uso correto e adequado dos documentos, como que ele vai ser manuseado, de forma que ele perdure ali por muito tempo, sem ser muito danificado. Então, uso e acesso dentro da doutrina arquivística são diferentes, tá bom? Pode cair alguma questão para vocês, vocês já estão sabendo. Vamos falar aqui rapidinho de preservação, conservação e restauração. Preservação, gente, preservação é um guarda-chuva, tá? Aqui a preservação. Dentro desse meu guarda-chuva, eu tenho a conservação e a restauração. Não entendi nada desse negócio de guarda-chuva, professora, desenvolve aí. É o seguinte, pessoal. A preservação é uma nomenclatura, um conceito amplo. Que fala tanto das formas de conservação quanto das formas de restauração. Preservar o documento, manter o documento íntegro, manter o documento inteiro, manter o documento intacto. Quando eu falo de conservação, eu estou falando do ambiente, da estrutura, como que eu vou evitar, é a grande palavra-chave, os danos naquele documento. Então, por exemplo, quando eu falo em conservação, eu estou pensando na estrutura do meu arquivo, na questão da luminosidade do meu arquivo, na questão da umidade, na questão da temperatura do meu arquivo e como isso tudo pode ajudar ou danificar o meu arquivo. Eu penso nas estruturas, se é melhor eu utilizar caixa, se é melhor eu utilizar pasta, se é melhor usar artigos de plástico, de papel, como que eu devo guardar adequadamente cada tipo documental. E aí eu vou pensar também se eu preciso das minhas estruturas em metal, em madeira, qual que vai atrair mais animais, né? Qual que vai atrair mais agentes de destruição aí? Cupins, baratas, etc. Como que eu posso fazer para regular o acesso àqueles documentos ali, né? O bom uso daqueles documentos, que as pessoas manuseiem com luvas, que não entrem nos ambientes com comida, com a mão suja, né, com a mão suada. Tudo isso pode interferir ali na qualidade, na durabilidade daqueles documentos. Isso eu estou falando ainda dentro de conservação. Evitar os danos. São técnicas que eu vou aplicar para evitar os danos. Já a restauração, eu vou falar de reparar os danos. E quando eu falo justamente nessa questão de reparar os danos, o dano já foi causado.
Então significa que algum papel meu já rasgou, algum papel meu foi danificado, um CD foi riscado, um disquete foi quebrado, eu tenho que fazer alguma coisa para poder restaurar aquilo. Então restauração, você vai pensar aí quando a gente vê, né, restauração das obras nos museus, isso também existe em arquivologia. Existem várias técnicas, gente, que eu não posso discorrer aqui agora com vocês, né, não vamos ter tempo, mas são várias técnicas de restauração incríveis, especialmente para o papel, como você manter aquele papel intacto, como às vezes uma informação ali que se apagou, se perdeu ao longo do tempo, você consegue recuperá-la para poder mantê-lo, principalmente no seu arquivo permanente. Quando eu estou falando de preservação, conservação, restauração, eu estou pensando no arquivo de guarda permanente. E aí, tem uma diferencinha aqui agora para a gente fechar com chave de ouro, que é sobre a digitalização e a microfilmagem. O que é a digitalização? Eu vou ter que apagar o nosso gaveteiro aqui, né? Que a gente usou de exemplo, para eu poder escrever aqui para vocês. A digitalização é o armazenamento. Aqui eu vou fazer o armazenamento em disco óptico para poder visualizar em alta resolução. Ou eu também vou poder, através da digitalização, né? Ou eu vou digitalizar. Vocês sabem o que é um processo de digitalização? É óbvio. Vocês sabem que eu estou falando do escaneamento ali do documento. Mas, para fins de prova, é importante vocês conhecerem um conceito mais técnico. Então, vai ser o armazenamento em disco óptico, para depois eu visualizar em alta resolução ou até mesmo imprimir. Né? A digitalização, ela me permite a impressão. Já a microfilmagem, que é um tópico às vezes vem muito específico no edital, vem pedindo para estudar microfilmagem, é uma técnica, como eu disse aqui, de miniaturização. Miniaturização nesse sentido mesmo de miniatura. Eu pego um rolo e transformo os meus documentos, todo o meu acervo arquivístico, eu transformo eles em filme para aquele rolo, transfiro como figuras na película específica daquele rolo de microfilme e ele vai ficar minúsculo. Então, assim, um rolo de microfilme, quando você abre ele, vocês podem jogar aí na internet, né? Quando você olha como é que é o rolo é redondo assim, né? Bem grande. Ele dura 500 anos, gente. Vida útil eterna, né? E aí ele vai fazendo como se fosse aqueles rolos de filme de cinema que a gente via antigamente, daquelas câmeras e tal. Ele se parece com aquilo. Só que quando você olha, aquele rolo que parece os filmes de máquina fotográfica, ele não tem a imagem grandona, ele tem várias miniaturazinhas assim, que representa cada um dos meus documentos que foi microfilmado ali. Então, é uma técnica de miniaturização, né, de imagem. Deixa eu escrever aqui, de imagem. Na película do microfilme. Então, é uma película fotográfica onde você vai registrar ali os seus documentos e através dessa microfilmagem eu posso, nos meus documentos que são desses arquivos corrente e intermediário, eu posso eliminar os meus documentos físicos. E aí eu vou ficar só com o microfilme, mais uma cópia de segurança e também com meus arquivos permanentes que eu não posso descartar, né, pessoal? Mas aí essa técnica de microfilmagem, ela permite eu liberar um espaço de arquivo, eu não vou precisar mais daquele espaço para guardar o meu acervo. Porque o rolo de microfilme, ele é deste tamanho, mais ou menos, dessa altura. Então, você não ocupa muito espaço, você pode empilhar, né? Se você tiver muito documento, você vai empilhando ali, né? E aí você consegue
otimizar o seu arquivo dentro da sua empresa ou dentro da sua instituição. São técnicas muito interessantes, né? Tanto a digitalização quanto a microfilmagem demonstram formas de gestão eletrônica documental. A gente sai dessa papelada, sai dessa coisa física, sai do arquivo físico para poder tentar uma coisa mais eletrônica ou digital. Tá bom, pessoal? Por hoje, infelizmente, eu já até estourei o tempo aqui, né, do vídeo que eu podia estar gravando para vocês. Por hoje é só isso que eu tenho para passar para vocês, só isso. Olha só que monte de coisa bacana que a gente aproveitou. Onde que eu vou ficar? Vou ficar aqui no cantinho para vocês, ó. Tô bem escondidinha aqui, vocês vão 1, 2, 3, dá o print aqui para mim, pessoal. Printou a tela? Então agora vocês vão salvar aí no celular de vocês, deixar aí no bolso, porque no dia que vocês forem para a prova, abre a minha telinha aí, dá uma revisada rápida. Eu tenho certeza que tudo que a gente conversou aqui vai voltar à mente de vocês e vocês vão gabaritar as questões aí. Dá para aproveitar demais. Esse aqui é conteúdo demais de arquivologia. Desejo muito sucesso a vocês, uma boa, uma excelente, uma ótima prova. Espero ver vocês aí rumo à aprovação. Espero que deixem seu like para poder demonstrar que gostaram de fato do conteúdo e para eu poder estar produzindo outros conteúdos aqui em parceria com o Monster. E também, pessoal, que vocês voltem aqui nos comentários ou que me procurem lá no Instagram, né? Ana Carolina do Bem. Meu sobrenome é do Bem. Então, vocês podem me procurar lá no Instagram, me marcar aqui no print de vocês, me enviar direct contando que foram aprovados, que eu vou ficar muito feliz. O sucesso de vocês representa também o meu sucesso. É a minha felicidade ver vocês rumo à aprovação. Então é isso aí, boa sorte, bons estudos e até a próxima, pessoal!